Bom, vamos lá fazer a nossa revisão, tá? A nossa revisão vai consistir nos assuntos que já foi passado para vocês. A gente só vai relembrar alguns tópicos, tá bom? A prova da matemática B de recuperação, tá aqui REC para o dia 07/05. Foram esses assuntos: paralelismo, transformações geométricas, amplia, homotetia, ampliação e redução de figuras, translação e reflexão, tá? Vamos lá. Bora relembrar o que é o paralelismo. O paralelismo nada mais é do que duas retas paralelas e vai ter uma reta transversal. Vou desenhar aqui duas retas paralelas, ó. Tem essa reta, tem essa reta. E aqui nós temos a reta transversal que eu vou fazer de verde. Pronto. Paralelismo, você vai observar o seguinte. Você vai observar o que tem em cima e o que tem embaixo, tá? Vamos lá. Primeira coisa que a gente observa é o seguinte, ó. Quando eu dou um ângulo de uma volta, eu percebo que eu tenho um ângulo de uma volta ele vai valer 360 graus. E quando esse ângulo dá apenas meia volta, que é chamado de ângulo raso, ele tem 180 graus. Tá? Vamos levar isso aqui para a nossa prova. Deixa eu botar bem aqui do lado. Pronto. Vamos lá. Vamos lá. Aqui a gente vai dividir esse ângulo de uma volta em 4 pedaços. Aqui eu vou chamar de A. Aqui eu vou chamar de B. Aqui eu vou chamar de C. Aqui eu vou chamar de D. Você percebeu que eu botei cada ângulo em uma cor diferente para facilitar o nosso entendimento, tá? No ângulo de baixo eu vou botar as mesmas cores. Aqui eu tenho um ângulo E. Aqui eu tenho um ângulo F. Aqui tem um ângulo G. E aqui eu tenho um ângulo H. O que eu tenho que lembrar de paralelismo é interno e externo. Vamos lá. Tudo que está aqui dentro eu vou chamar de interno. E tudo que está aqui fora, aqui e aqui, eu vou chamar de externo. Só para facilitar a nossa vida, tá? Vamos lá. Primeira coisa que eu falo sobre que eu tenho reta de paralelismo é sobre congruência. Congruência. O que é congruência? Quando eu estou falando que um é igual ao outro, tá? Vamos lá. Olhando para esse primeiro ângulo aqui, eu observo o seguinte. Aqui eu observo o nosso OPV, ângulo oposto por vértice. Eu percebo que o ângulo A vai ser igual ao ângulo C. E também eu percebo que o ângulo B vai ser igual ao ângulo D pelo OPV. Já nesse caso aqui de baixo, eu também observo a mesma coisa. Pelo OPV, primeiro a gente vai observar pelo OPV. Eu percebo que o ângulo E é igual ao ângulo G. Eu não botei H, só falei e não botei. E o ângulo F
vai ser igual ao nosso ângulo H. Pronto. Aqui eu estou falando sobre OPV. OPV, ângulo posto pela vértice. Mas agora eu vou relacionar os ângulos de cima com os ângulos que estão embaixo. Quando eu relaciono isso, eu estou falando sobre ângulos correspondentes. Vou botar aqui. Ângulos correspondentes. Quando eu falo que um ângulo é correspondente, quer dizer que esse ângulo aqui é igual a esse ângulo aqui. Vocês perceberam que eu botei o mesmo ângulo da mesma posição, da mesma cor. Então, eu posso dizer que o A é igual ao E. Também eu posso dizer que o B é igual ao F. Também eu posso dizer, para o rosa, que o C é igual ao G. E por fim, o laranja, e o D é igual a H. Certo? Por correspondência é isso. O mesmo ângulo que está aqui em cima é o mesmo ângulo que está aqui embaixo. Vocês percebem que eles vão estar na mesma relação, tá? Agora vem algo chamado que é os ângulos colaterais. Vou botar aqui assim. Colaterais. Os ângulos colaterais nós temos dois tipos. Nós temos os colaterais internos e nós temos os colaterais externos, certo? Vamos lá. Então foi por isso que eu fiz isso aqui, ó. Externo, interno, externo, para facilitar a nossa vida, tá? Então, quais são os ângulos colaterais internos? Lembrando de colaterais, também você vai lembrar um negócio. Que a soma dos ângulos colaterais, ela é suplementar. O que é suplementar? Os ângulos suplementares são aqueles que a soma do alfa mais beta vai dar 180. Ou 180. É o complementar que é 90. Aí vamos lá. A gente vai analisar o seguinte. Usando primeiro os internos. Se você pegar... Então, como eu estou pegando só interno, então você concorda comigo que todos os ângulos que eu vou pegar vai estar nessa faixa etária. Botar de azul. Vai estar nessa faixa etária aqui. Tá? Vamos lá. Então, quais são os ângulos internos? Eu tenho o ângulo C e o ângulo E. Vou apagar aqui. Eu tenho um ângulo C, eu tenho um ângulo E. Se você observar, o C mais o E, ele vai dar 180 graus também. Viu? Opa! Vou pegar o C mais o F. Porque a soma desses dois ângulos vai me dar 180 graus. C mais F vai me dar 180 graus. Certo? E depois você percebe que eu pego o D mais o E, somado eles, também D mais E vai me dar 180 graus. Tá? Pronto. Fiz essa relação aqui. Agora eu vou analisar quem são os externos. Também os externos, a soma dele vai dar 180 graus. Então, você concorda comigo que eu vou pegar o ângulo B mais o ângulo G. Percebe que eles estão nos externos. Então,
D mais G, cadê o D mais G igual a 180. E também você percebe que o A mais o H também vai me dar 180. O A mais o H também vai me dar 180. Pronto. Eu já observei quais são os ângulos colaterais, interno e externo. Agora eu vou olhar os alternos. Os alternos também ele vai ter medida interna e externa, tá? Quando eu falo de ângulos alternos, quer dizer que eu estou falando que ele é congruente. Congruente. Se ele é congruente, quer dizer que eles são iguais, tá? Então, primeiro eu vou analisar os internos. Vamos lá. Analisando os internos. Você percebe que os ângulos alternos que são iguais que são internos são o quê? São o C e o E, tá? Então, interno C é igual ao E. E também você percebe que o F ele é igual ao D. F é igual a D. Pronto, eu vou tirar essa bolinha. Como está em vídeo, então vai ser fácil de voltar, viu? Não se preocupe não. Pronto, esses são os ângulos alternos internos. Agora a gente vai ver os alternos externos. Então, ó, o B vai ser igual a H. B vai ser igual ao H. E também o A vai ser igual ao G. A vai ser igual ao G. Certo? Aí vocês perguntam, professor, por que alternos internos e alternos externos? Se você perceber, ó, foi o seguinte, ó. Primeiro eu analisei o OPV, certo? Eu posso trocar esse camarada de lugar com esse? Posso, porque eles são iguais. Então, aqui eu posso colocar o D e aqui posso colocar o H. Logo, B e H, eles são OPV. Por isso que aqui embaixo eles são o quê? Alternos congruentes. Tá? O que ele pode perguntar é o seguinte, ele vai dar essa reta e vai dar uns ângulos qualquer, viu? Botei aqui letras do nosso alfabeto que você vai perceber que ele pode ser alternos e externos. Primeiro você faz o quê? Essa parte externa, depois faz a parte interna. Vê quem são os congruentes pelo OPV. E depois os ângulos correspondentes. Aí ele pode perguntar os colaterais, que você vai lembrar que ele é suplementar, que a soma dos dois ângulos dele é 180. Ou pode perguntar sobre os alternos congruentes. Até aqui alguma dúvida? Os dois. Letícia? Não, pois tá bom. Então vamos lá. Outro assunto que você deve lembrar é sobre transformações geométricas. As transformações geométricas é o seguinte. Você vai ter que lembrar. Transformação geométrica mesmo é quase parecido com reflexão. E aqui você vai ter um espelho. Deixa eu botar uma linha tracejada aqui. Aqui você vai ter um espelho. E aqui você vai ter uma letra F, por exemplo. F.
o que você percebe? Eu vou desenhar aqui alguns números. O ponto 1, o ponto 2, o ponto 3 e o ponto 4. Você percebe que o ponto 1 ele está a uma certa distância. O ponto 1 ele está a uma certa distância do nosso espelho. O ponto 2 está a uma distância maior do nosso espelho. Já o ponto 3 está a uma distância ainda maior do nosso espelho. E o ponto 4 está a uma distância ainda maior do nosso espelho. Então, você concorda comigo que o ponto 1 é o ponto que está mais perto do espelho? Então, ele é o primeiro que vai aparecer. Então, ele vai ficar mais ou menos bem que assim, ó. Ponto 1. Então, faça essa minha linha reta. Ó. Você concorda comigo? Aí eu venho fazendo, né? Esse F bem que assim. Aí depois você percebe que ele está fazendo a volta dentro e depois desce. E bem que assim vai ter o nosso ponto 2. E vem. Bem aqui o nosso ponto 3. E vem aqui o nosso ponto 4. Pronto. Faz de conta que ficou igual, viu? Pronto, você percebe o seguinte, que aqui ele está olhando um de frente para o outro. Essa distância aqui está sendo igual a essa aqui. Essa distância aqui está sendo igual a essa distância aqui. Essa distância aqui está igual a essa distância aqui. E essa distância aqui está igual a essa distância aqui, tá? Você percebeu o que? Também que ela está invertida. Ela está invertida, tá? Sempre quando você olha no espelho, você vê sua imagem invertida. Quando você levanta a mão esquerda, você percebe que a sua imagem levanta a mão direita, tá bom? Até aqui alguma dúvida? Beleza, então vamos lá. Depois disso, nós vamos para homotetia, ampliação e redução de figura. Homotetia vai ser uma parte que você vai ampliar a figura ou você vai reduzir a figura, dependendo da sua constante. Eu percebi o seguinte, que ele coloca uma figura, certo? Ele coloca uma figura, vou desenhar aqui um quadrado. E depois ele desenha um quadrado um pouco maior. Aí você percebe que esse lado aqui era 2, 2, 2, 2. E esse quadrado recebeu um aumento com uma constante de 3 centímetros. Pode ser qualquer unidade, 3 centímetros. Então, o que você vai fazer? Você vai pegar esse valor aqui e multiplicar com esse. Logo, vou ter 2 vezes 3, eu vou ter 6, 6, 6 e 6. Certo? Homotetia é só isso. Ou você vai
ampliar ou você vai reduzir. Às vezes, ele pode dar ao contrário. Por exemplo, você tem um quadrado grande. Ele vai ter um quadrado pequeno. E ele fala o seguinte: que o perímetro desse quadrado é igual a 32. O que é o 32 centímetros? Ele fala que esse quadrado reduziu pela metade. Aqui, redução pela metade. Pela metade. Se é pela metade, então vou dividir por 2, certo? Vamos lá. Como ele deu período e eu sei que aqui é um quadrado, então logo aqui eu tenho um lado L, aqui tem um lado L, aqui tem um lado L, aqui eu tenho um lado L. Como o perímetro não é a soma dos quatro lados, então vou fazer aqui. L mais L mais L mais L igual a 32. Essa soma de lados aqui vai dar 4L igual a 32. 4 está multiplicando, passa para o outro lado dividindo. Então fica L igual a 32 sobre 4. Logo L vai ser o quê? 8 centímetros. Pronto. Como eu sei que o lado é 8, esse lado é 8 centímetros, e aqui houve uma redução pela metade, quer dizer que esse lado aqui vai ser o quê? L dividido por 2. Como eu sei que o meu lado é 8 dividido por 2, logo, esse lado do meu quadrado vai dar 4. Certo até aqui? Beleza, então vamos lá. E por fim, bora olhar aqui. Translação. Translação eu vou apresentar para vocês no GeoGebra, tá bom? Espera só um minutinho. Deixa eu compartilhar aqui agora. Compartilhar aqui para você. Pronto, vamos lá. O que é uma translação? Translação você vai imaginar o seguinte: eu vou desenhar uma figura aqui qualquer, um polígono regular. Pronto, desenho o polígono regular, certo? Opa. Tá. Pronto. O que é um vetor translação? Eu vou pegar um vetor. Eu tenho que desenhar um vetor primeiro. Vetor.
Vou desenhar um vetor assim, ó. Pronto. E vou pegar translação por vetor. Eu vou clique primeiro no objeto, depois no vetor. Pronto. Você percebeu o seguinte, ó, que o meu desenho ele só vai mudar ele de lugar, ele vai fazer uma nova imagem, tá? Se eu pegar esse meu vetor bem que assim e botar aqui, ó, você percebe, ó, ele vai ter a mesma distância, ó, o mesmo ponto, ele só vai transladar para o outro lado. Aqui eu tenho a mesma distância, aqui eu tenho a mesma distância e aqui eu tenho a mesma distância e aqui também eu tenho a mesma distância, tá? Aí você percebe o seguinte, deixa eu botar aqui de novo. Pronto. Quando eu altero a minha direção, você percebe que o meu objeto ele também se move de acordo com o tamanho, ó, e de acordo com a minha orientação. Se eu botar um pouquinho mais para cima, você observa que a minha figura fica um pouquinho mais acima. Quando eu encolho esse vetor, você percebe que ele está trazendo perto. O vetor translação é só isso. Você vai analisar o vetor translação, vai analisar a figura e vai contar. Você percebe que aqui, ó, do F até o G tem quantos pontos? Eu tenho do 3 ao 4 tenho 1, do 4 a 5 eu tenho 2, do 5 a 6 eu tenho 3, depois tenho 4 e depois tenho 5. Então, o meu ponto B, ele vai ser formado 5 pontos depois. Se eu botar inclinado, o que vai mudar? Só vai mudar a minha imagem. Não vai aumentar o tamanho, não vai aumentar nada, ele só é criado de acordo com a nova direção, de acordo com o meu vetor que vai ser transladado. Certo? Então vamos lá. Agora a gente só vai fazer questões, viu? Deixa eu botar aqui para vocês. E aqui também. Pronto. Deixar aqui o GeoGebra. Bora aqui analisar a primeira pergunta dele, viu? Ó, ele fala o seguinte. Ver se eu consigo pegar aquela nossa figura para não copiar de novo. É melhor fazer logo uma mesmo. Vou fazer aqui aquela figura de novo. Tem essa reta aqui. Tem essa reta aqui. E tem essa reta aqui. Vamos lá. Aí lembra aqui que eu falei que tem A, B, C e D. Aqui eu tenho um E. Aqui tem um F. Aqui tem um G. Aqui tem um H. Vamos lá. Os ângulos. Aí também uma parte também que você deve lembrar. Que aqui é externo. Aqui é interno. Aqui é externo. E lembrar que os complementares, não, os colaterais, eles são suplementar. Logo a soma deles vão ser 180 graus. E nós temos os complementares internos
dos complementares externos. E você deve lembrar dos alternos, que eles são o que? Eles são congruentes. Pronto, vamos lá. Os ângulos alternos internos, eles são congruentes. Sim, todos os ângulos alternos, eles são congruentes. Quer dizer que essa afirmativa aqui é verdadeira. Todos os ângulos correspondentes, eles são suplementares. Essa alternativa é falsa. O que é o ângulo correspondente? É esse mesmo ângulo que está aqui em cima, ele vai ser esse mesmo ângulo que está aqui embaixo. A soma deles não é suplementar, tá? Vamos lá. Os ângulos colaterais internos são suplementares? Sim. Todos os ângulos colaterais, tanto interno como externo, eles são suplementares. Os ângulos correspondentes, eles são complementar? Vamos lá. O que é ângulo complementar? Ângulo complementar quer dizer que a soma dos dois ângulos alfa mais beta vai dar 90. Eu não posso afirmar que a soma desses dois ângulos aqui vai dar 90. Então, por isso aqui essa alternativa é falsa. Então, ficou como? Verdadeiro, falso, verdadeiro. Agora vamos pegar outra questão da prova, viu? Tem espaço aqui embaixo. Pronto, ele dá essa figura, certo? Ele fala o seguinte aqui embaixo, ó. De acordo com a figura acima, consiste um polígono de ABCDF. Será ampliado, ó. Ele falou que tem essa figura aqui, figura 1, e ela vai ser ampliada para essa figura aqui, que nós vamos chamar de figura 2. Obtendo assim o polígono GHIJKL. Considere que a medida do lado BC, então esse lado aqui, BC, vai valer 7 centímetros. E que a medida do perímetro do ABCDEF é 42. Então ele falou que o perímetro da figura 1 tem 42 centímetros. Pronto, vamos lá. Sabendo que a constante de homotetia é de 3 centímetros. Se houve uma ampliação, quer dizer eu vou estar multiplicando o meu lado por 3. Então, determine a medida do lado HI e a medida do perímetro, certo? Então, vamos lá. Como ele quer saber a medida do lado e a medida do perímetro, então vou botar aqui, ó. O lado de 1, a figura 1 é 7, e o perímetro 1 é 42. Como o lado 2 é 3 vezes o lado 1, logo, meu lado 2 vai ser o quê? 3 vezes 7, que vai dar 21. Certo? E aqui tem quantos lados? Tem 1, 2, 3, 4, 5, 6. Como tem 6 lados, então vai ser o quê? O nosso perímetro 2 vai ser 21 vezes 6. Eu vou ter o quê? 6 vezes 1, 6. E 6 vezes 2, 12. Tem uns 126 centímetros. Pronto. O perímetro é esse e o lado é esse. Aí vocês perguntam, professor, eu posso pegar o perímetro e multiplicar por 3? Também pode, que vai dar o mesmo valor. Quando você multiplica esse valor por 3, também vai dar 126, sem nenhum problema. Tá?
Pronto. Outra questão que estava na prova de vocês é falando sobre o reflexo dessa figura, tá? Ele queria saber como é que vai ficar essa figura no espelho. Aí você observa aqui assim, ó. Aqui eu vou separar por pontos, ó. Eu vou tracejar aqui, ó. Você percebe o seguinte, ó. E o ponto B e o ponto D, eles estão na mesma reta. Espera aí, deixa eu só ajeitar aqui para ficar melhor. Quando eu faço esse tracejado bem que assim, ó. Eu percebo que o ponto B e o ponto C, não, B e D, eles estão na mesma reta. E o C, ele está um pouquinho mais adentro. Então, vou desenhar essa figura. Aqui o ponto B e aqui o ponto D. E um pouquinho mais dentro, a figura C. Aqui tem um B. Aqui tem um C. Aqui eu tenho um D. E também você observa o seguinte. Quando eu faço esse traçado aqui assim, ó. O A e o E estão na mesma posição. E também observo que o A e o B estão na mesma posição. Mas só que o E ele está um pouquinho mais fundo em relação ao D. Então, fazendo esses desenhos, eu tenho o seguinte, ó. Eu tenho o ponto A mais ou menos aqui. E o ponto E mais ou menos aqui. Aí eu vou fazer aqui a figura. Pronto. Você percebe que ficou quase igual, tá? Obedecendo o padrão do reflexo. Certo? Vamos lá fazer mais outras questões. Que dá para fazer. Pronto. Na questão ele fala o seguinte. Eu tenho duas retas paralelas que elas são R e S, certo? Ele pede a soma do alfa mais M mais N. Ele dá isso, tá bom? Aí, bora analisar aqui um pouquinho. Aqui você percebe o seguinte. O primeiro que eu analiso é o nosso alfa. E observe esse ponto bem que assim, ó. Quando tem duas retas que são concorrentes, quer dizer que aqui eu posso ter o nosso OPV, o ângulo oposto por vértice. Esse mesmo ângulo que está aqui em cima é o mesmo ângulo que está aqui embaixo. Ótimo. Então vamos lá. E o outro ponto que eu analiso é esse aqui assim, ó. Eu vou fazer um esboço dele bem aqui, ó. Se eu sei que esse aqui é 50 e eu sei que uma volta todinha é 180, esse pedacinho que falta aqui é o meu 180 menos 50. Logo, 180 menos 50 eu tenho 130. Ótimo. Então vamos lá. 130. Aí eu tenho que lembrar de uma coisa bem importante. A soma dos ângulos internos de um quadrilátero vai ser igual a 360. Então vamos lá. Como eu sei que isso aqui é alfa, então alfa. Como eu sei que isso aqui é M, mais M. Como eu sei que isso aqui é N, mais N.
Eu sei que isso aqui é 130 mais 130. Logo vai me dar 360. Você já percebe o seguinte, que alfa mais n é o que ele já está pedindo aqui, ó. Certo? Então, eu vou passar esse mais 130 para o outro lado. Então, vai ficar como? Alfa mais m mais n é igual a 360 menos 130. Eu vou botar bem aqui embaixo, menos 130 para a gente calcular, viu? 0 menos 0, 0. 6 menos 3, 3. 3 menos 1, 2. Então, a soma dos ângulos alfa mais m mais n vai dar igual a quê? 230. Tá bom? Vamos lá. Bora desenhar aqui mais outra figura. Pronto, essa figura tá na prova, mas só que eu vou desenhar a minha. Sempre eu vou desenhar ela igual, viu? Só para facilitar nosso desenho. Então aqui eu tenho uma reta paralela, ó, a reta R. E aqui eu tenho uma reta de baixo, a reta S. A gente vai fazer primeiro a reta U, ó. Fazer mais ou menos no meio aqui assim, ó. Deixa eu só aumentar um pouquinho ela. Pronto. Esse aqui eu tenho a reta U. Aqui você observa o seguinte, ó. Olhando só a reta U, você observa que aqui eu tenho 75. Aqui eu tenho X. E você concorda comigo? E por correspondência, esse ângulo de 75, ele vai ser esse 75 aqui. Mas só que olhando para aquela figura, quem é esse 75 aqui? Esse 75 é o 20 mais n. Então, eu posso dizer o seguinte. Vou fazer aqui embaixo. Minha primeira conclusão. Que 20 mais m é igual a 75 por correspondência. Certo? Então, vou jogar esse mais 20 para o outro lado, então fica m igual a 75 menos 20. Logo, o meu m vai valer 55. Pronto, vou guardar essa informação. Aqui também você percebe o seguinte. E essa reta todinha, ó, ela vale 180. Então, minha segunda conclusão que eu posso tirar é que x mais 75 vai me dar 180. Logo, mais 75 para o outro lado, negativo. X é igual a 180 menos 75. Logo, o meu x é 105. Também vou guardar essa informação. Pronto. Eu já fiz tudo que eu tenho de fazer da reta U. Aí eu vou apagar isso aqui, ó. Isso.
Isso aqui e isso aqui. Pronto. Aí vou desenhar a minha reta T. Pronto, vamos lá. Aí eu sei o seguinte. Eu sei que isso aqui é 20. Eu sei que isso aqui é M. Vou até aumentar aqui um pouquinho, viu? Pronto. Esse ângulozinho que está faltando, eu vou chamar de alfa. Esse ângulozinho que está falando ali que é Y. Vamos lá. Agora eu vou analisar o seguinte. Eu vou analisar esse meu triângulo que deu bem aqui assim, ó. Tá de amarelo. Eu vou analisar esse triângulo bem aqui assim, ó. Analisando esse triângulo, eu observo o seguinte. Eu observo aqui, parte bem aqui no meio. Observo que x mais alfa mais 20 vai me dar 180, tá? Mas quem é x? O x já é 105. Vou botar o mais 20 aqui perto dele. Mais 20 mais alfa igual a 180. 105 mais 20 vai me dar 125. E passando para o outro lado, eu vou jogar negativo. Então, alfa é igual a 180 menos 125. Aí, vamos lá. 0 menos 5 não dá. Pede emprestado. Aqui fica 10, aqui fica 7. 10 menos 5, 5. 7 menos 2, 5. 1 menos 1, 0. Então, o meu alfa é 55. Também vou guardar essa informação. Como eu sei que o meu alfa é 55 e você observa que esse ângulo todinho é 180, então tenho y mais alfa é igual a 180. O alfa é 55, y mais 55 é igual a 180. Ele está positivo, vai para o outro lado negativo. Então fica y é igual a 180 menos 55. Aí vamos lá. 0 menos 5 não dá, pede emprestado. Aqui fica 10, aqui fica 7. 10 menos 5, 5. 7 menos 5, 2. 1 menos nada, 1. Então, o meu y é 125. Se eu não me engano, nessa questão, ele pede a soma dos ângulos M mais X mais Y. Aí vamos lá. Então, Y é 125, X é 105 e o M 55. 5 mais 5, 10 mais 5, 15. Baixa o 5 e sobe o 1. 1 mais 2, 3. 3 mais nada, 3. 3 mais 5, 8. 1 mais 1, 2. Então a soma dos três ângulos é 285. Certo? Essa questão ela foi um pouquinho elaborada, viu? Não é difícil, é só analisar devagar que você vai achar tudo, viu? Vamos lá. E por fim a questão desafio. Para fazer aqui.
Pronto. Ele quer saber qual é o valor do ângulo alfa, certo? Aí eu vou imaginar o seguinte, ó. Primeira coisa que eu imagino é uma reta paralela passando aqui, ó. Certo? Eu vou chamar essa reta de T. Tá? Então, R está paralela a S, assim como está paralela a T. Todas as três retas estão paralelas, certo? Porque quando eu for tracejar essa reta bem que assim, ó, quando eu continuar essa reta R, então eu continuo essa reta bem que assim, ó. Pronto. Aí lembra, por correspondência, esse ângulo aqui tá igual a esse ângulo aqui, 30. Certo? E por OPV, esse ângulo bem que assim também é 30. Lembra que meu ângulo todo não é 110? Como eu já tenho 30, logo esse pedacinho que me falta, ele é 80. Pronto. Aí vamos lá. Aí aqui assim, ó, você concorda comigo que esse meu pedacinho todo não é 180? Aí vamos lá, eu vou chamar esse aqui que está faltando de A. Vamos lá. Então eu tenho 80 mais alfa mais 30 é igual a 180. 80 mais 30 eu tenho 110 positivo. Vai para o outro lado 110 negativo. Então alfa é igual a 180 menos 110. Logo, o meu alfa vai ser igual a 70. Pronto. Aqui tem um 70. Vamos lá. Aí, ó, eu vou tracejar essa reta bem que assim também, ó. Aí, vamos lá. Bem aqui tem o nosso OPV. Se esse lado aqui é 70, logo esse lado aqui também ele é 70. Se esse lado aqui é 80, pelo OPV, esse lado aqui também ele é 80, tá? Aí eu vou redesenhar a figura aqui embaixo. Eu tenho assim, ó. É esse aqui. E tenho esse aqui. Fica perpendicular, macho. Pronto. E eu tenho essa reta aqui agora, ó. Ó. Aqui eu tenho esse ângulo alfa, certo? Eu tenho essa minha mistura bem que essa minha mistura bem que assim, ó. Eu vou redesenhar ela aqui, ó. Vamos lá. Deixa eu ver como é que eu faço. Aí ainda tem mais uma reta bem que assim, ó. Pronto, vamos lá. Assim, eu vou tirar isso aqui para a gente analisar. Aí, por correspondência, você concorda comigo que esse ângulo alfa não é esse ângulo alfa bem que assim? Certo. Aí vamos lá. Agora sim eu vou traçar já aquela reta ali, ó. Pronto. Então, você concorda que esse ângulo alfa... E esse ângulo alfa vai ser esse meu ângulo alfa bem que assim, ó. Vai ser o 30 mais 70. 30 mais 70 vai dar 100.
Pronto, é isso que ele pediu. Tá? Eu ia pagar só esse círculo bem que assim, mas eu vou pagar isso aqui. Vou botar só o 30 aqui, ó. Pronto. Fizemos toda a nossa prova. Apenas as últimas duas questões era que dava um pouquinho de dificuldade, viu? Que dava para você analisar, pensar, rabiscar duas vezes, tá bom?